Então, quero pedir a você que já abra sua Bíblia, ou ligue sua Bíblia aí, no Evangelho de João. João, no capítulo 4, nós vamos ler do verso 3 ao verso 14. Evangelho de João, capítulo 4. Queria pedir que vocês prestassem bastante atenção no que eu vou dizer, sobretudo quando eu estiver falando aqui do contexto, porque eu vou falar algumas coisas talvez aqui que seja... não é complexo de entender, mas se você perder algum detalhe, você pode não compreender, tá? Então vamos lá, vamos ler o texto aqui, capítulo 4, melhor dizendo, verso 3 em diante. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, essa aqui é uma história bastante conhecida, a história de Jesus no encontro com uma mulher samaritana. E nesse encontro, o contexto aqui, na verdade, o livro de João, ele foi escrito de uma forma assim, muito pensada, de forma cronológica, para que nós entendamos quem é o Messias do ponto de vista do evangelista João, que é o evangelista do amor. Eu estava pensando aqui nas melhores palavras para dizer para vocês. Eu sempre, quando eu falar do evangelho de João, me empolgo muito, porque é o evangelho que eu mais gosto. Já falei aqui algumas vezes, o pastor Fanão já sabe, já está cansado de ouvir isso eu dizer, né? Então, João, ele escolhe as histórias pontuais para você entender alguma coisa importante. Quer ver só uma coisa? No capítulo 3, ele conta a história de um encontro que Jesus teve também. E nesse encontro é algo contrário a esse encontro do capítulo 4. No capítulo 3, Jesus encontra com Nicodemos. O encontro é com um homem muito importante, um homem importantíssimo ali dentro da cultura judaica. E esse encontro acontece pela parte da noite. E Jesus fala também sobre água nesse encontro. Você lembra que Jesus fala que aquele que não nascesse da água do Espírito não poderia ver o reino dos céus para Nicodemos. Então, o contexto de água está presente ali. Então, João lhe mostra de forma proposital. Inclusive, quero fazer aqui já um primeiro comentário a você nessa noite. Quando Jesus fala com Nicodemos ali sobre água, Jesus está falando do contexto do batismo. O contexto do batismo. O batismo é algo essencial para a nossa vida cristã. Então, você que está no vale da decisão, se pensando se não vai se batizar, já quero iniciar esse sermão dizendo a você, se batize. A Bíblia diz que você deve passar pelo batismo para você comprovar perante a sociedade que você aceitou Jesus Cristo. Então, Jesus ele fala isso para um líder religioso ali. Nicodemos, ele era um líder religioso. E Nicodemos demora 3 anos para se converter, porque a história do Evangelho só apresenta Nicodemos convertido depois que Jesus morre. Nicodemos ele participa, e depois da ressurreição de Jesus, Nicodemos ele é um dos que participa ali nos cuidados do povo ali. Então, ele se converte, mas ele demora um pouco. E aí, no capítulo 4, você vê a história da mulher samaritana. Quem é a mulher samaritana? Uma mulher que está ali, encontra com Jesus em meio-dia, a sexta hora aqui é meio-dia, então um horário onde o sol está mais quente, né? Está no centro aqui. Claro, contrário da escuridão que Nicodemos procurou. Uma mulher, na cultura ali era muito difícil alguém ter um encontro com uma mulher de forma isolada, era algo assim inconcebível. Então é um encontro ali
meio inusitado. E era uma mulher de um povo rejeitado, a mulher também dentro daquela sociedade ali, não de forma geral, não é que a mulher era rejeitada apenas, a mulher ela não era colocada dentro desse contexto religioso, ela não era muito bem quista dentro desse contexto. Então foi um encontro diferente. E Jesus também ali dentro desse contexto fala de água, na beira de um poço. E esse encontro é um encontro inesperado pelo seguinte, eu trouxe aqui a imagem de um mapa ali dessa região, né? E aí eu quero mostrar para vocês aqui mais ou menos onde Jesus estava. O texto diz que Jesus estava na Judéia e está indo para a Galileia, né? Então, se você que está aqui olhando, não sei se você consegue ler, mas a Judéia é essa parte de baixo aqui do mapa. Então, Jesus precisava chegar a Galileia, que é a parte de cima aqui do mapa, certo? A rota natural, se você for pensar em linha reta, seria cortar o caminho aqui mesmo. Só que o judeu, ele não via os samaritanos com bons olhos. Por quê? Porque os samaritanos eram uma espécie de raça israelita já miscigenada, já haviam se misturado com outros povos. Depois do reinado de Salomão, houve um cisma ali nas 12 tribos de Israel. 10 foram para um lado, que era as tribos do norte, e 2 foram para o sul, que era ali a tribo de Judá e que deu origem aqui ao povo de Israel, de Jerusalém e assim por diante, né? Que é essa região mais aqui em cima. E por conta dessa mistura, houve uma rejeição agora do povo de Judá por esse povo ali dos samaritanos. Aí eles montam uma capital ali, que é conhecida como Samaria, e montam um templo para adoração, né? E Judá monta ali em Jerusalém um templo, que é o templo que nós conhecemos, inclusive que existe só as ruínas lá hoje, né? Aquele muro ali, né, que as pessoas chegam para orar. E a rota que o judeu fazia para não passar em terras samaritanas era mais ou menos assim. Aqui é a região de Samaria, e eles saíam da Judéia e passavam a beira, aqui está margeando o rio Jordão. O caminho, aparentemente, era melhor. Por quê? Porque ia por baixo de árvores, era sombra, tinha água ali do rio, então era um caminho mais assim, naturalmente você pensa, mas por ali é bem melhor. Mas, na verdade, não, era por discriminação. Eles não queriam passar ali no meio do povo samaritano, justamente por uma discriminação. E Jesus faz o seguinte, não, nós vamos assim, nós vamos andar e nós vamos cortar caminho, nós vamos passar por aqui. E aí, agora, os discípulos já ficaram espantados com essa ideia de Jesus. E como se não fosse muito, Jesus agora pede para eles irem comprar alimento, porque aparentemente Jesus queria ficar só. E ele fica ali na beira do poço, que é o poço de Jacó. E é o momento que essa mulher se aproxima. E aí eu queria aqui falar sobre alguns aspectos sobre essa história do encontro de Jesus com essa mulher. Primeiro, João está apresentando um tipo de arquétipo literário. O que seria isso? Ele está lembrando de histórias ali do Antigo Testamento para contar essa história do Novo Testamento. E eu queria fazer essa viagem com vocês aqui. Ele lembra de pelo menos 3 histórias aqui nesse contexto. De que forma? Em Gênesis 24, nós temos a história do casamento de Isaac, quando o moço ele é enviado ali, né, por Abraão para buscar uma esposa. Vou já contar aí os detalhes. Gênesis 29 fala do casamento de Jacó. E Êxodo 2 fala do casamento de Moisés. Curiosamente, os 3 casamentos eles são acordados na beira de um poço. Na beira de um poço. Não necessariamente do poço de Jacó, mas na beira de um poço. É sempre assim, ó. Nós temos um estranho, ele vai ali para uma terra de estranhos, ele se aproxima de um poço, ele vê uma mulher aparecer ali de alguma forma. E em dois casos, desses 3 aí, ele oferece, ou melhor, ele pede de beber. Ele fala assim, dá-me de beber. Lembra da história do moço? E se você conhece essa história, você pode ver. Você que não conhece, você pode depois acompanhar essas histórias aí do livro de Gênesis, do livro de Êxodo, e você vai ver do que se trata aí. E aí depois vem a família da moça, eles conversam entre acordo e o casamento é feito, o compromisso é feito. E aí você vai entender agora o sentido da conversa de Jesus com a samaritana. Porque eles poderiam conversar sobre diversos assuntos ali. Diversas coisas podiam conversar ali. Mas, propositalmente, a conversa tem esse rumo. E, geralmente, você vê alguém falar assim, mas é porque Jesus estava querendo apresentar o pecado da samaritana. E, de fato, também o era. Mas tinha algo por trás aí. E aí você vai perceber na conversa, mais ou menos o seguinte, nós já lemos esse texto, eu queria ler com vocês aqui o verso 9, novamente. Acompanhe comigo aí o verso 9, que diz assim... Então, depois que Jesus pede de beber a mulher, aí ela olha para ele e diz o seguinte, né? Então, lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu, judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Ela faz uma pergunta para ele. Na língua portuguesa aqui, parece assim que não tem assim, o sentido do que eu estou querendo dizer. Mas quando nós vamos para o grego,
A palavra aqui, na verdade, dessa vírgula, essa vírgula, a minha aqui, mais precisamente, ela, no grego, ela tem essas duas palavras aqui, que seria pará, ego. Seria mais ou menos, a transliteração poderia ser essa aqui, junto de mim, comigo. Então ela pergunta assim, como é que sendo tu judeu, pede de beber a mim, junto de mim, comigo, do meu lado aqui? Sabe o que ela está dizendo? Como é que tu, sendo judeu, está me pedindo casamento? Porque ela já entendia que ela já estava fazendo menção à história lá do livro do Gênesis e do Êxodo. Os samaritanos, eles usavam a Bíblia, o Pentateuco ali, de Gênesis até Deuteronômio. Por isso ela diz, ela é enfática, essas duas palavras elas são enfáticas a dizer isso. Como é que tu, judeu, está fazendo esse convite a mim? E aí você vai entender que Jesus começa a falar de contexto de casamento. Aí ele fala assim, chama o teu marido. Chama o teu marido. Então a conversa está girando em cima do matrimônio ali. Deu para captar aí a ideia? Então, por que Jesus está fazendo isso? Fala sobre isso. Sabe por quê? Porque casamento na Bíblia tem que ver com salvação. Compromisso de salvação. É só você olhar ali a parábola das 10 virgens, capítulo 25 de Mateus. Quem é o noivo? Jesus. E quem é a noiva? A igreja. É o povo dele. Se você for ao Apocalipse, você vai ver referência ali às bodas do Cordeiro também. Então, na Bíblia, o contexto de casamento é o contexto de salvação, contexto de redenção. Então, Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Então, é esse o contexto que João está querendo apresentar aí. Jesus é o verdadeiro noivo, é ele que quer salvar, ele quer ter um compromisso com você. E o que acontece com a mulher? Ela entende isso depois da seguinte forma, ela entende que ele é o Messias. E ela sai dali do poço e vai falar com os dela, que ela vai entrar no compromisso, não um compromisso marital, um homem e uma mulher, mas um compromisso de salvação, porque ela encontrou o Messias. Então você percebe que ela entende o compromisso que ela tem que fazer, não de um compromisso de casamento literal, aqui como nós temos aqui, mas um casamento de compromisso. E é isso, e agora voltando agora à ideia de Nicodemos também, o compromisso que nós fazemos através do batismo, é um compromisso, é um casamento com Cristo. Nós estamos assumindo perante toda a sociedade que nós temos agora um compromisso com Ele. Então é isso que está acontecendo aqui no capítulo 4 de João. E eu queria agora apresentar aqui 3 aspectos sobre essa mulher. Primeiro, ela era desprezada. Por qual motivo eu sei? Pelo horário que ela está indo buscar água ali. Naturalmente as mulheres elas não iam buscar água nesse horário, meio-dia, o sol quente desse, as mulheres iam mais cedo, de 6 da manhã, no máximo até 9 da manhã, que era um horário que estava mais sombra, não estava tão quente, mas ela vai nesse horário de meio-dia. Por quê? Porque ela está querendo se esconder de alguma coisa. E aí eu apresento o segundo ponto. Ela está querendo se esconder por conta dos seus pecados. A mulher samaritana, quando Jesus começa a conversar com ela, ele faz uma pergunta, onde está seu marido, né? Aí ela fala assim, eu não tenho marido. Ela, bem certo que tu falasse, né? Porque tu tens, já está no cesto, e os outros que tu tiveram não foram teus também. Aliás, esse não é teu, e os outros também não eram teus. Então, mulher pecadora. E sabe o que o pecado faz com a gente? Primeiro, a Bíblia diz que o pecado faz nos afastar de Deus. Ele cria separação entre nós e Deus. Lembra de Adão? Quando Adão peca, o que ele faz? Ele se esconde. Porque o pecado nos separa de Deus. E o pecado, ele nos envergonha de tal forma que a gente também quer se esconder das pessoas que nós amamos, da nossa igreja, da nossa comunidade, da nossa família. Quem que vai querer pecar abertamente? Então, quando nós estamos em pecado, nós temos vergonha. Nós nos escondemos. E era isso que estava acontecendo com essa mulher. E o terceiro ponto é que essa mulher, por incrível que pareça, ela estava procurando felicidade. Porque ninguém peca para sofrer. Todo mundo peca querendo ter prazer, querendo ter felicidade. Só que ela estava buscando felicidade em um lugar errado, em algo errado, nos relacionamentos. E aqui eu queria abrir um parênteses para falar sobre isso. Tem pessoas que estão procurando felicidade num relacionamento e ficam trocando de relacionamento. Um homem acaba de ter um relacionamento com uma mulher, sai desse relacionamento, vai para outro relacionamento. Uma mulher acaba de ter um relacionamento com um homem, sai desse relacionamento, vai para outro relacionamento. E as pessoas estão procurando, achando que vão encontrar felicidade nisso, e não é nisso que nós encontramos felicidade. E mais, tem pessoas que estão procurando felicidade no trabalho, no estudo, estão procurando felicidade no dinheiro, nos prazeres desse mundo, e felicidade nós não encontramos nisso. Não encontramos aí. Isso é um complemento de algo que nós já encontramos. Quando você encontra a Cristo, isso vai complementar alguma coisa, porque a felicidade real você já tem. O problema é que ela estava procurando felicidade em algo que não ia satisfazer a vida dela. E ela estava sendo objetificada. Porque uma mulher que já está no 6º relacionamento,
possivelmente ela estava sendo mais usada do que realmente encontrando um parceiro que estava amando ela verdadeiramente. E eu queria aqui dizer a vocês que se você estiver procurando felicidade em alguma coisa que não vai satisfazer você, que você procurasse a Cristo. E você vai ver que as outras coisas vão complementar a sua vida. Tudo vai ser só um complemento. Então, dentro desses 3 pontos, a conversa ela está girando em torno de quê? De água. Aí Jesus pergunta, né? Pede de beber a ela, e ela pergunta a ele como é que ele pede para ela e tudo ali, né? Então, o contexto ali é o contexto de sede. Sede de quê? Jesus apresenta para ela uma sede que ela não tinha percebido ainda. Ela tinha uma sede de algo que ela não ia encontrar numa água normal, na água física. E a pergunta que eu tenho para fazer a você nessa noite é a seguinte: você já teve sede? Você já passou por uma situação, de forma física mesmo, uma situação que você sentiu muita sede, ao ponto de achar que você não ia suportar mais se não chegasse água logo? Olha, eu nasci aqui em Terras Paraenses, viajei pouquíssimo, né? Nunca passei um aperreio assim muito grande, não. Confesso a vocês, nunca passei muita sede, não. Passei sede, mas deu para aguentar. Não sei assim se alguém que já passou sede, muita sede. Mas a sede do texto bíblico não é sede de água, é sede de algo muito mais profundo. Mas para nós entendermos isso, eu queria contar uma história a vocês agora. A história é de um aviador, de um avião de pequeno porte. Ele era um microempresário e tinha um avião, e ele sai da cidade dele, de Ponta Porã, para comprar um motor de avião na Bolívia. Ele e o cunhado dele. E nessa viagem, Milton Terra Verde, que é essa que está na imagem, e a parte de cima, você pode acompanhar, ele era o piloto, e ele leva consigo o seu cunhado, aí, Antônio Augusto, para essa viagem. É uma viagem de aproximadamente 2.000 quilômetros, então é uma viagem que ele já tinha feito várias vezes, viagens até mais longas, né? Só que o avião dele era um avião de pequeno porte, e o tanque dele não era muito grande, então a viagem não propiciava o avião fazer de apenas um voo. Ele tinha que parar pelo menos 3 vezes para abastecer o tanque do avião dele. Então, nas paradas dele, ele levava combustível em alguns tanques ali, né, no avião, então parava em algum lugar que poderia abastecer, abastecia e continuava a viagem. E ele fazia o cronograma de viagem dele sempre certo a uma pista de pouso, que ele já sabia mais ou menos o cálculo para que ele pudesse ali pousar e fazer o abastecimento. Só que quando ele sai ali de Ponta Porã, quando ele sai ali de Rio Preto, melhor dizendo, perdão, ele faz uma pausa aqui, uma escala em Presidente Prudente, ele recebe uma dívida que ele precisava receber ali, abastece o avião novamente e sai e para em Rio Preto, em Corumbá. E quando ele para ali, ele abastece novamente o avião e ele já seguiria e chegaria em uma pequena pista antes de chegar no seu destino final, que seria Santa Cruz de La Serra. Só que quando ele sai dali de Corumbá, ele se perde. Essa seria a rota que ele deveria fazer, uma linha reta aqui. E ele acaba se perdendo e saindo mais para a direita. É claro que na imagem aqui você não tem noção do espaço, do erro que ele cometeu ali. E ele está sobrevoando a floresta amazônica, uma região da floresta amazônica, então muito igual, só árvore, só verde, né? E pequenos trechos de água, assim, então ele acaba se perdendo. E o combustível já começa a acabar. E começa a entrar em desespero e começa a procurar um lugar para aterrissar, para fazer um pouso forçado. E ele encontra uma clareira. E essa clareira foi assim, uma clareira muito apertadinha, o mato estava alto ali, e eles aterrissam ali, e a partir dessa aterrissagem ele começa a registrar o que acontece em seguida, e eu queria ler com vocês aqui trechos do que ele escreveu. Ele escreveu um diário. Sabe que os aviadores eles escrevem o diário de bordo, né? Então ele era acostumado a fazer isso. Então quando ele desce ali, ele pega um pedaço de papel e começa a registrar o que acontece. Então eu queria pedir a atenção de vocês agora para acompanhar comigo trechos dessa história que ele registrou. Então, começa aqui o primeiro trecho da carta que ele escreve aqui. Diz assim: segunda-feira, aterrissamos em uma clareira
às 17h25 do dia 29 de agosto de 1960. Estamos com gasolina para apenas mais 5 minutos. Fazia 1 hora que procurávamos um lugar para descer. Passamos maus momentos, avistamos esta clareira como se fosse um milagre de Deus. Depois de reconhecermos o local, só pensamos em 2 coisas: nossa família e na possibilidade de decolarmos na manhã seguinte. Esse seria apenas o primeiro registro de 70 dias que ele passaria ali. No dia seguinte ele escreveu: tentamos colocar, mas não conseguimos. Ou melhor, tentamos decolar, mas não conseguimos. O capim está muito alto. Tentamos encontrar água e não conseguimos. No dia seguinte ele escreveu: dormimos muito pouco essa noite. Amanhecemos mais fracos. Não nos conformamos com essa situação. Pensamos que ninguém no mundo merece uma morte como essa. Morrer de sede deve ser a pior coisa do mundo, disse ele. E assim as horas passavam, os dias passavam. Eles procuravam água, mas não conseguiam encontrar. Eles mascavam até algumas folhas para tentar saciar a sede, mas a sede não passava. No 7º dia ele registra o seguinte: há 150 horas estamos nessa agonia. Não estamos resistindo mais. As nossas forças estão nos abandonando. A única coisa que nos faz evitar o suicídio é a fé em Deus e a vontade de ver nossos filhos. 2 dias depois, ou seja, no 9º dia, ele diz o seguinte: dormimos mais ou menos, sonhei muito com água nessa noite. Estamos mais fracos. O dia promete fazer muito calor. Já tentei beber urina, mas não consegui. Mais tarde, no mesmo dia, ele escreve: o calor foi insuportável. O Augusto, no caso o cunhado dele, desesperou-se e tomou uma garrafa de gasolina como se fosse água. Passou muito mal. No dia seguinte, era 7 de setembro, o diário dizia o seguinte: se fizer o calor que fez ontem, não resistiremos. Já faz 9 dias e 9 noites que não bebemos água. Não comemos nada e dormimos muito pouco. Como se apaga a desilusão de um homem? Hoje, para mim, 1 litro de água, que é a coisa mais barata que temos, vale mais que todo o dinheiro do mundo. Se Deus nos der nova chance, seremos mais humildes. Queremos apenas ter a nossa comida, água em abundância, o carinho da esposa, dos filhos e da família. Horas mais tarde ele escreveu: a tarde fez muito calor. Augusto está delirando. Creio que não resistirá. E no dia seguinte ele escreve: Augusto faleceu. Meu cunhado me deixou só. Que desespero, meu Deus. Naquela noite do 10º dia choveu um pouco. E Milton ele pôde recolher um pouco de água. E esse pouco de água fez com que prolongasse mais o sofrimento dele, porque ele passou mais dias vivos. Ele fazia o seguinte: ele, quando caía chuva, ele colocava algumas latas assim ao lado do avião, onde algumas goteiras enchiam as latinhas, né? E durante também a noite, com o orvalho, ele pela manhã pegava um pano, enxugava o avião e espremia em uma latinha. Isso dava algumas gotas de água a ele. Continuando, no 13º dia, o diário registra o seguinte: ó Deus, não consigo controlar a água que ele havia recolhido, né? Levo a lata à boca para molhar os lábios, mas quando percebo já tomei 6 ou 7 goles. Preciso me controlar, senão a água vai acabar. Meu Deus, já faz 3 dias e meio ou 84 horas que Augusto está morto. O que farei com o corpo? No dia seguinte ele escreve: o corpo de Augusto está cheirando mal. Estou pedindo a Deus que nos tire daqui.
Ele continua: meu Deus, já faz 3 dias, ou melhor, no sábado, 1º de outubro, já no dia seguinte, ele diz o seguinte: em 9 dias e 10 noites eu bebi água só uma vez. Hoje, não resistindo, tapei o nariz e bebi uma garrafinha de urina que misturei com um pouco de loção pós-barba e um pouquinho de gasolina. E assim os dias foram passando. Quinta-feira, 6 de outubro, minha água acabou durante a noite. Vai começar o martírio. Segunda-feira, 17. Hoje meu filho completa 7 meses. Deve estar muito bonito, já com alguns dentinhos. Deve estar engatinhando. Já fazia 50 dias que ele estava ali. Terça-feira, dia 18. Hoje levantei, olhei para cima e, devido à fraqueza, desmaiei. 51 dias. E a partir desse dia, os desmaios tornaram-se mais constantes. Sexta-feira, 28. Ele faz uma oração escrita e diz o seguinte: ó papai, há 2 meses que estou nesse sofrimento. O Senhor, minha única esperança, venha logo. Estou muito fraco. Já fazia 61 dias que ele estava ali. A família dele já estava envolvida em uma busca há muitos dias, junto com a polícia ali boliviana, a polícia brasileira, e não conseguiu encontrá-los. E na sexta-feira, 4 de novembro de 1960, hoje faz 70 dias que sofro aqui. Minhas forças se acabaram. Minhas carnes e minhas reservas de energia se esgotaram. Minha pele está ficando roxa. Cristo está chegando o fim. Lutei, sofri para resistir. Mas tudo tem seu dia. E antes mesmo que ele pudesse dar o ponto final, ali, o seu último suspiro foi dado. E reclinando a cabeça com o braço esquerdo, ele encosta na cadeira e morre. Milton Terra Verde só é encontrado 3 meses depois do último dia que ele havia escrito essa carta. Foi encontrado o corpo dele, os destroços ali do avião, o corpo também do seu cunhado. Aqui é uma imagem de trechos da carta que ele escreveu, das cartas. Todo o papel que ele tinha ali, ele aproveitava para escrever o diário dele. Essa aqui é uma imagem do Cessna, né, que é o avião que ele estava pilotando. No ano 2000, foi permitido pelas entidades ali da Bolívia ser retirado, ser removido e colocado ali em São Paulo, no interior de São Paulo, em um museu, esse avião de um brasileiro que havia falecido ali. Então, se a pessoa quiser conhecer essa história, na internet você pode visitar também um museu que tem vários casos desse, né? Essa história ficou conhecida porque ele registrou o sofrimento dele ali. E esse registro ficou conhecido como o Diário da Morte. É um livro que tem os trechos todos ali, né, narrado. E talvez você esteja se perguntando agora, né? Mas, poxa, pastor, você disse que a série é sobre sobreviventes. Você está contando a história de alguém que morreu? Uma trágica situação? E eu pergunto a você, para lhe responder, é o seguinte: e quem disse que essa vida é o fim de todas as coisas? Quem disse que essa vida aqui é o ponto final da nossa existência? Eu não acredito que essa vida aqui é o ponto final da minha vida, porque o meu Salvador morreu e ressuscitou para me dar a certeza de uma nova vida. E quando você lê a carta de Milton Terra Verde, você vai ver que ele era um homem de fé, um homem de oração. E eu tenho a esperança no meu coração que um dia esse homem vai ressuscitar, pelas palavras do Salvador dele. A vida não se resume a isso aqui. A pergunta perdura: o que você tem sede? O que você está esperando dessa vida? Se você estiver esperando algo dessa vida, dos relacionamentos, dos bens materiais, você não passa de uma pessoa que vai sofrer o resto da sua existência aqui. Mas se você esperar, se você fizer como a samaritana, que bebeu a verdadeira fonte de água que jorra para a eternidade,
você nunca mais terá sede. E ainda que você morra, um dia o teu Salvador, o meu Salvador, vai te ressuscitar. Essa série é uma série de sobreviventes, não só dessa vida, mas de sobreviventes para a vida eterna. Você não está sendo convidado para assistir uma série de humanismo aqui. Eu não estou querendo dizer aqui que essa série é para você ter fé que essa vida vai dar certo. A sua vida pode dar errado aqui, mas você tem uma promessa de uma vida eterna. E é disso que eu quero falar para você. Eu quero fazer um apelo a você. Você que está aqui, você que está nos assistindo. Eu não sei o que você está esperando dessa vida, mas se você ainda não se entregou a Jesus, que é a verdadeira fonte de vida, eu quero te convidar a se entregar. Eu quero convidar agora o grupo Alende a cantar. E no momento desse louvor, se você sentir o desejo no seu coração, que você se entregue a Jesus Cristo. Você que está aqui, que você levante em exemplo do seu compromisso com Cristo. E você que está nos assistindo, não sei onde você está, mas você também pode, nesse momento, fazer um compromisso com Jesus. Eu quero te convidar a esse compromisso. Sacia sua sede em Jesus.
sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. Incline seus ouvidos e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Você deseja beber dessa fonte de água? Vamos buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Você quer orar comigo nesse momento? Você pode se colocar em pé. Você que está aí também nos assistindo, feche seus olhos nesse momento. Vamos fazer uma prece nos entregando ao Senhor. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado por ser presente. Por nos dar, Senhor, a certeza de que, a despeito dos anseios do nosso coração, nessa vida aqui, o Senhor tem algo maior e melhor para nós, Senhor. Que o Senhor sacia a nossa sede, Senhor. Que essa fonte, Senhor, que é Cristo, preenche o nosso coração nesse dia. Que nós possamos ter um encontro real com Ele. E que Ele, Senhor, complete a nossa vida. Que, a despeito de tudo que nós vamos viver aqui, que a certeza e a esperança, Senhor, de que um dia nós vamos estar com o Senhor na eternidade, seja real para nós nessa noite. Obrigado, Senhor, por tudo. Nós te agradecemos e queremos, Senhor, confirmar o nosso compromisso com o Senhor nessa noite, porque nós pedimos e agradecemos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, Senhor. Amém.